Olá, amigos do Esporte a Motor. A Fórmula 1 já tem o seu campeão, mas nós teremos ainda mais 3 corridas, sendo as 2 próximas no Bahrein, mas em circuitos diferentes. Espere um pouquinho que eu já explico, logo depois da vinheta deste programa, que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech. Vamos aqui falar sobre o Bahrein, este país tão pouco conhecido. Acho que vocês vão curtir. Mas também peço a vocês o favor de não deixar de se inscrever no canal, porque isso é que vai tornar possível a gente continuar pondo no ar esses programas antes de cada etapa da Fórmula 1. Muito importante para mim, para nós, que vocês se inscrevam. O Bahrein entrou no mapa da Fórmula 1 a partir de 2004. Até então, pouca gente conhecia detalhes do pequeno país de pouco menos de 800 quilômetros quadrados e apenas 1.300.000 habitantes, encravado ali no Golfo Pérsico, entre a Arábia Saudita, o Catar e o Irã. Pela região onde se encontra, o Bahrein é um país de maioria muçulmana e governado em regime de monarquia desde 1971, quando se tornou independente da Grã-Bretanha. Mesmo depois da independência, os britânicos não deixaram de lado sua simpatia pelo país. Os que moravam lá não quiseram voltar. E a própria Fórmula 1 chegou a ter um escritório no Bahrein para administrar suas ações no Oriente Médio. Desde a independência, a família real bahreinita governa o país com mãos de ferro. E até 2 semanas atrás, comandado pela mesma pessoa, o príncipe Khalifa bin Salman Al Khalifa. Ele morreu no último dia 11 e foi substituído por seu filho Salman bin Hamad Al Khalifa. É um país que segue o rigor do islamismo, por exemplo, em relação às mulheres, sempre de burca, coberta dos pés à cabeça, apenas os olhos ficam à mostra. E toda bebida alcoólica é proibida, mas há exceção. Dentro dos hotéis a vida é normal e os restaurantes e bares servem bebida normalmente. Aliás, como consequência ainda de ter sido colônia britânica por tanto tempo, os pubs fazem parte dos hotéis de grandes redes que recebem muitos turistas. Fora disso, a tradição cultural é mantida rigorosamente. Até o champanhe tradicional do pódio nas corridas é uma bebida sem álcool. Ainda assim, o carismático Kimi Raikkonen é um recordista deste GP. Ele foi ao pódio 8 vezes no Bahrein. Imagino que só quando chega lá em cima, ele se lembra que o champanhe é sem álcool. A festa bem que poderia ser mais completa para ele. É sempre bom brincar com essa fama de Raikkonen, porque, primeiro, ele não faz questão nenhuma de esconder que gosta de uns bons goles. E depois, por ele ser essa figura querida por todos, de poucas palavras em público, mas pelo que os amigos me contam, até bem falante quando tem birita na roda. Aliás, que prazer foi ver o Raikkonen pilotar na Turquia. Às vezes até parecia se sentir dentro de um bom carro, o que, infelizmente, não é o caso. Mas vocês se lembram de uma largada que ele fez ainda este ano? Foi no GP de Portugal. Pulou de 16º para a 6ª posição na primeira volta. Depois, claro, caiu na real. Quer dizer, o carro da Alfa Romeo o trouxe de volta para a vida real. O GP do Bahrein começou a ser disputado em 2004, mas pulou o ano de 2011. Era um ano em que ele abriria a temporada, mas teve que ser cancelado porque o país vivia um turbilhão de protestos por uma maioria xiita da população, o que resultou numa violenta repressão do governo de origem sunita durante a chamada Primavera Árabe. A Fórmula 1 não quis se arriscar. Na corrida de estreia do circuito de Sakira, o vencedor foi Michael Schumacher. Foi aquele o ano do seu heptacampeonato. A data do GP, disputado em um dia 4 de abril de 2004, é que resultou em uma combinação numérica curiosa e muito lembrada na época. 040404. O Brasil deixou sua marca em Sakir. Felipe Massa venceu 2 vezes, em 2007 e 2008. Mas ninguém igualou o número de vitórias de Sebastian Vettel. Foram 4. 2 ainda pela Red Bull, em 2012 e 2013, e 2 pela Ferrari, em 2017 e 2018. Entre as equipes,
é a Ferrari que domina. São 6 vitórias, somando as de Schumacher, Massa, Alonso e Vettel. A Mercedes AMG Petronas, 7 vezes consecutivas campeã mundial de construtores, venceu 4 no Bahrein, sendo 3 com Lewis Hamilton e uma com Nico Rosberg, justamente no ano em que o alemão superou o inglês no campeonato. Red Bull e Renault têm 2 vitórias cada e a Brown GP venceu em 2009, mas foi com Jenson Button e não com Rubinho. Na comemoração de 10 anos do GP, em 2014, o Bahrein veio com uma novidade bem interessante. A corrida passou a ser disputada parte durante o final do dia, com luz natural, e parte noturna. Foi mais uma ideia de Bernie Ecclestone que deu certo, depois do sucesso da primeira corrida noturna da história, que foi aquela de Singapura, iniciada em 2008. O pedido de Bernie deu muito certo. Com a largada às 5 da tarde, a corrida começa com o dia ainda claro, mas logo em seguida vem o pôr do sol. Aí é hora do show de imagens. Carros na pista, o sol se pondo ao fundo, tudo fica extremamente valorizado. Os pilotos sofrem um pouco quando estão de frente para o sol, mas é por poucas voltas, logo escurece. E também nem adiantaria eles reclamarem, porque o espetáculo compensa e fala mais alto. Agora, em 2020, o Bahrein terá 2 corridas em domingos seguidos, mas só nessa primeira acontece o pôr do sol. Na semana que vem, a corrida será 100% noturna e usando como circuito o anel externo, o que é inédito na Fórmula 1. Mas este é um assunto para o próximo pré-GP. Na diferença de fuso horário, o Brasil está 6 horas atrás em relação ao Bahrein. Então a largada que acontece lá às 5h10 da tarde, aqui para nós será às 11h10 da manhã. Já no Grande Prêmio do Bahrein versão 2, a largada no Brasil acontece às 2h10 da tarde. Neste circuito, a Pirelli se sente em casa. Não é como na Turquia, onde não se correu durante 9 anos, e ela teve que fazer uma escolha bem convencional dos tipos de pneus, os mais duros, e ainda assim enfrentou aquela desagradável situação de pegar um asfalto sem maturação que os organizadores resolveram fazer de última hora. As características do circuito de Sakhir são mais do que conhecidas e os pneus escolhidos foram os da gama intermediária, o C2, o C3 e o C4. São as opções feitas para a Pirelli para 10 das 17 etapas do campeonato. Com Lewis Hamilton e a Mercedes AMG Petronas já definidos como os campeões de pilotos e construtores, aquela briga pela terceira posição entre as equipes, que vem sendo acirrada desde a primeira etapa do campeonato, você se lembra bem, agora entra no seu momento decisivo. Renault, McLaren, Racing Point e Ferrari estão disputando ponto a ponto. A Renault já liderou essa briga com uma vantagem de 1 ponto em cima da McLaren e Racing Point. Mas desde a última corrida, é a Racing Point quem está na frente, graças ao 2º lugar de Sérgio Pérez e mais a pontuação de Lance Stroll, que chegou a fazer a pole position, mas acabou terminando a corrida em 8º. As diferenças entre elas são apertadas. A Racing Point tem 154 pontos, 5 à frente da McLaren, que também pontuou com seus 2 carros na Turquia. A Renault tem 136 e a Ferrari 130. Como nessa classificação são considerados os pontos obtidos pelos 2 carros, há ainda um total de 132 pontos em jogo nas 3 corridas finais. Essa mesma briga apertada acontece entre os pilotos que defendem essas equipes. Eles buscam a 4ª colocação no campeonato e são 8 pilotos na briga. Na ordem atual, Sérgio Pérez, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Lando Norris, Alex Albon, Pierre Gasly e Lance Stroll. Esta briga é muito importante porque aquele que vencer será o primeiro dos outros. Quer dizer, tirando o Hamilton, Bottas e Verstappen, que a gente sempre soube que seriam os 3 primeiros, a 4ª colocação no campeonato ganhou uma importância muito grande. E com uma curiosidade a mais. Aquele que hoje lidera este duelo, o mexicano Sérgio Pérez, ainda não tem vaga para correr no ano que vem. Imaginem o quanto é importante para ele vencer essa disputa que desde o início do campeonato nos trouxe os melhores momentos de cada corrida.
Mas é bom lembrar também que não está definido ainda quem é o vice-campeão do ano. Valtteri Bottas tem 2 vitórias e 10 pódios, além de 4 poles, o que prova que ele é um piloto rápido, mas não consegue ser constante. Por causa disso, ele ainda sofre a ameaça de Max Verstappen, que também tem 9 pódios e 1 vitória. A diferença entre eles é de 27 pontos. A situação ainda é favorável ao finlandês, mas ele tem que ser mais regular nessas etapas finais. E certamente a equipe vai fazer de tudo para ajudá-lo nisso. Tudo, mas bem entendido, menos sacrificar uma vitória de Hamilton. Faltando 3 corridas para o final da temporada, a competitividade do meio do grid é o que vai mesmo continuar chamando a atenção do fã da Fórmula 1. Então temos encontros marcados durante o final de semana. Sexta e sábado eu falo com vocês sobre o desempenho dos carros e pilotos, o grid e as possibilidades de estratégias na corrida. E no domingo, trazendo uma visão do Grande Prêmio. Tudo isso sempre pelo meu perfil @regileme no Instagram. Na segunda-feira, já aqui no canal do YouTube, a gente destaca o que tiver acontecido de mais importante na corrida. E às 19 horas, você já sabe, tem o já esperado Batendo Roda com Rubinho Barrichello. Obrigado por estarem sempre comigo aqui e no Instagram, mas lembrem-se do que vou dizer agora. É muito importante que todos se inscrevam aqui no canal, porque é isso que vai garantir que a gente continue trazendo essas coisas para vocês. Inscrever-se é questão de segundos e o canal precisa disso para crescer. Na sequência, cliquem no sininho, que é só para vocês serem avisados sempre que houver novidades. Agora eu quero falar do nosso aplicativo que já está pronto para ser baixado no celular de vocês. O nome é Automotor por Reginaldo Leme. E lá vocês têm diariamente as principais notícias da Fórmula 1, classificação do campeonato, calendário das corridas, fofocas de bastidores e tudo que vocês vão curtir muito. E o mais importante é que agora vocês podem ser assinantes da nossa versão Premium e terem acesso a um conteúdo exclusivo com reportagens, histórias, podcasts e vídeos produzidos por mim e pela equipe do Automotor. E este é só o começo. Fiquem ligados porque estamos preparando muita coisa boa para os nossos assinantes. Então, é por aí. Até mais, gente. Um grande abraço a todos vocês e até o fim de semana.